Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga. Sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider. E nesta madrugada de sexta para sábado nós tivemos a final da Copa da Liga, da Liven Cup, da J-League Cup, a Copa da Liga japonesa decidida entre Nagoya Grampus e Albirex Niigata, um jogaço decidido nos pênaltis e que acabou com o título da equipe da província de Aichi, acabou com o segundo título do Nagoya Grampus, que retoma a coroa da Copa da Liga depois de 3 anos, venceu a última edição em 2021. Para você que não conhece, a Copa da Liga japonesa funciona como a Copa da Liga inglesa, por exemplo. Jogam em formato de mata-mata todos os clubes filiados à J-League, que estão disputando as 3 divisões da J-League, todos os 60 clubes. Pela primeira vez na história, todos os clubes da primeira, segunda e terceira divisão disputaram a Copa da Liga. E antigamente esse torneio ele decidia quem enfrentava o campeão da Copa Sul-Americana naquele torneio amistoso, né, naquela Copa Surugaben Cup, onde a gente teve, por exemplo, o São Paulo perdendo para o Kashima Antlers em 2013, a Chapecoense sendo derrotada para o Urawa Red Diamonds em 2017, e hoje, né, depois da pandemia, esse torneio foi descontinuado, mas um marco da Copa da Liga é justamente as equipes menores sendo campeãs, né, e equipes que não têm tanta tradição ou equipes que, por exemplo, não estão com um elenco afiado para disputar os principais títulos, seja ele a J-League, seja ele a Copa do Imperador ou até mesmo as competições da AFC. Raramente acontece, né? Isso acontecia mais no passado, de equipes que estão disputando ali as primeiras colocações acabarem ganhando a Copa da Liga. Dessa vez, uma equipe brigando contra o rebaixamento chegou na final de uma equipe contra uma equipe que está no meio da temporada, né? O Albirex Niigata e o Nagoya Grampus, respectivamente. E a gente teve um bom jogo, viu? Placar final foi 3-3 com 5-3, né, perdão, com relação aos pênaltis, né, a disputa de penalidades máximas. E a gente vai falar um pouco dessa partida, porque foi uma partida muito interessante. Eu acho que a gente pode tirar algumas conversas com relação a essa partida, e a gente começa principalmente falando sobre a equipe vencedora, sobre a equipe do Nagoya Grampus. E eu acho que se não ficou claro para a diretoria o desempenho demonstrado pela equipe do Nagoya Grampus ao longo da temporada, eu acho que o desempenho nessa final deu a entender realmente que o ciclo do Kenta Hasegawa, o treinador da equipe do Nagoya, chegou ao fim, né? É um treinador bom, tá? Eu não vou dizer que o Kenta Hasegawa, com todo o sucesso que tem em Gamba Osaka, em FC Tóquio, até no Nagoya Grampus, que ele é um treinador que é fracassado. Não, ele é um bom treinador, tem boas ideias, mas eu acho que o ciclo dele no Nagoya Grampus chega ao fim porque ele não está entendendo muito bem o que fazer com a equipe. Ele segue o mesmo modelo de jogo que o Michael Skibbe adotou no Sanfrecce Hiroshima e que o Hajime Moriyasu vem adotando na seleção japonesa, né? É o mesmo estilo de jogo, por exemplo, que você que acompanha a Premier League deve ter visto em algum vídeo falando do Ruben Amorim, novo técnico do Manchester United, que é aquele 3-4-2-1, né? Com a linha de 3 zagueiros, os alas funcionando mais como apoiadores e não como alas defensivos, são alas mais formados inclusive por jogadores de meio de campo, não jogadores de defesa, não laterais de origem, e com aqueles 2 meias, né, mais próximos do atacante, mais próximo do camisa 9. E esse estilo de jogo, ele é uma faca de 2 pontas, né? Porque você pode, ao mesmo tempo que você ataca bem o seu adversário, você pode ter um ataque formado até por 6, 7 jogadores atacando o seu adversário ao mesmo tempo. Você também fica muito refém, inclusive, de uma boa marcação, principalmente pelos lados. Você precisa que os seus 2 zagueiros de ponta, não o seu líbero, o seu zagueiro central, você precisa que os seus 2 zagueiros pelas pontas sejam ou muito rápidos ou que eles tenham auxílio dos 2 alas. E é isso que o Nagoya Grampus, por exemplo, não conseguiu trabalhar. Quando a gente olha para o caso do Sanfrecce Hiroshima, por exemplo, além de possuírem 2 zagueiros pelas pontas muito rápidos, eles também têm o apoio dos 2 alas, tanto do Higashi quanto do Nakano ou do Naoto Arai.
Naotorai, inclusive, que veio do Albirex Niigata, né? Então, mais um jogador, mais um excelente jogador que o Albirex Niigata oferece aí para um dos grandes times. Mas, voltando a falar do sistema defensivo do Nagoya Grampus. No Sanfrecce Hiroshima, tem muito apoio dos alas e os zagueiros mais laterais, eles também são bem rápidos e conseguem fazer uma cobertura um pouco melhor. Na seleção japonesa, a mesma coisa. Você tem os dois zagueiros pelas alas, né, os dois zagueiros laterais, não o zagueiro central, bem mais rápidos do que o zagueiro central, né? Então eles conseguem fazer uma cobertura um pouco melhor. E mesmo funcionando com o Kaoru Mitoma e com o Hitsu Doan, ou com o Junya Ito, esses são dois jogadores que conseguem voltar também para fazer uma cobertura defensiva bem interessante, como fizeram, por exemplo, na Copa do Mundo, quando esse sistema foi testado pela primeira vez, e fizeram agora na última data FIFA contra a Arábia Saudita e contra a Austrália, principalmente contra a Arábia Saudita, vitória lá em Riad. E o Nagoya Grampus não tem essa característica. Claro, tem dois. Consegue fazer uma improvisação de dois laterais de origem como zagueiros, então eles conseguem ser um pouco mais rápidos. Só que se essa cobertura da lateral não vier, vai acabar ficando muito fraca essa cobertura e abrindo muito espaço para o ataque lateral, que foi o que o Albirex Niigata acabou utilizando ao longo de todo o jogo. Principalmente com o Taniguchi, né, que ele acaba fazendo o primeiro gol, mas ele atacou muito pelas laterais, e as laterais foram o principal problema defensivo do Nagoya Grampus, não só no primeiro tempo, mas como no segundo tempo e na prorrogação também. A maioria dos gols, inclusive do Albirex Niigata, saiu justamente de jogadas laterais, né, e os primeiros 20 minutos mostraram que o Nagoya Grampus estava um pouco perdido, sem saber trabalhar bem essa bola e defensivamente muito frágil pelas laterais, o Albirex Niigata se aproveitando demais dos espaços que as alas acabavam deixando. Só que ao longo da partida o Kenta Hasegawa foi colocando pelo menos a sua linha de uma maneira adiantada, não deixando com que o Albirex Niigata trabalhasse a bola para chegar no campo de ataque pelos lados, né? E o primeiro gol do jogo sai justamente de uma falha na saída de bola da equipe do Albirex, justamente numa troca de passes, um toque sai errado, sai um pouco mais fraco e sem direção do que ele deveria sair. E o Kensuke Nagai, ele se aproxima, como as linhas já estavam adiantadas, o Kensuke Nagai, que era o centroavante da equipe, consegue ter a liberdade de sair, tomar essa bola e concluir a gol, né? Pegando inclusive a defesa do Albirex Niigata desprevenida. Inclusive é até uma crítica que eu vou fazer ao Rikizo Mitsuhashi, né? O treinador da equipe do Albirex, que é justamente o Thomas Deng, né, o zagueiro australiano, ter ficado no banco. Eu acho ele um zagueiro muito bom, com boa qualidade técnica, com boa velocidade, e acho que se ele estivesse na zaga, por exemplo, ao lado do Fitzgerald, acho que esse gol poderia ter saído, mas com um pouco mais de dificuldade, né, não da maneira como saiu. Então fica essa crítica também para o sistema defensivo do Albirex, mas o time de Niigata foi muito bem armado, né? Foi armado justamente observando as fraquezas dessa equipe do Nagoya Grampus, né? E observando o que foi, né? Os dois times jogaram na quarta-feira para justamente poderem jogar nesse final de semana, enquanto as outras equipes terminam a rodada da J-League. Justamente as duas equipes jogaram na quarta-feira e a gente viu o Nagoya Grampus com bastante dificuldade contra o Gamba Osaka, né? E acho que o pessoal da equipe de scouting do Albirex tirou grandes lições dessa partida do Nagoya Grampus contra o Gamba Osaka, porque eles basicamente emularam tudo que o Nagoya Grampus fez de errado, né? E eles conseguiram entender os artifícios que eles precisavam. Ainda depois do primeiro gol, né, o Nagoya Grampus continua se lançando à frente, consegue fazer o segundo gol também com o Kensuke Nagai.
né, mais uma grande atuação do atacante de 35 anos, né, o veterano atacante da equipe do Nagoya, que faz uma boa temporada, né? O Nagoya fechou em definitivo com o Kasper Junker, mas o atacante dinamarquês teve muitas lesões ao longo da temporada, então o Kensuke Nagai e o Patrick também, o Patrick acabou não entrando no jogo, mas o brasileiro Patrick também tiveram grande atuação, então além do Kasper Junker, toda essa equipe ofensiva do Nagoya Grampus conseguiu entregar bem ao longo da temporada e na final da Copa da Liga o Kensuke Nagai consegue mais 2 gols, e 2 gols, primeiro numa infelicidade da defesa do Albirex Niigata e depois numa jogada trabalhada pela equipe do Nagoya Grampus e vai para o intervalo com 2-0. A gente entende inclusive que se mantivesse do jeito que estavam as duas equipes, né, o Albirex Niigata teria muita dificuldade, porque vinha demonstrando muita dificuldade de sair jogando, vinha demonstrando muita dificuldade de voltar a chegar e voltar a assustar o gol do Mitchell Langerak. Volta para o segundo tempo e como eu coloquei, né, no Twitter, a gente estava comentando ali no Twitter ao vivo a partida, é natural que uma equipe vencendo uma final por 2-0 ela se retranque um pouco mais, ela fique um pouco mais defensiva, não desgastando tanto seus atletas para fazer uma linha ofensiva, uma linha de pressão. Você tem a condição de deixar o seu adversário trabalhar um pouco mais a bola, só que você não pode deixar o seu adversário trabalhar tanto a bola como o Nagoya Grampus estava permitindo. E aí também entra uma falha do Kenta Hasegawa. As alterações que ele foi fazendo ao longo do segundo tempo foram tirando as características de marcação da equipe, foram reforçando a linha defensiva, mas tirando o poder de marcação da linha de meio de campo e também tirando a capacidade do Nagoya Grampus assustar nos contra-ataques. Então, quando a equipe do Nagoya recuperava a bola no campo de defesa, não tinha alguém para fazer uma ligação com qualidade, não tinha alguém para pegar a defesa do Albirex Niigata desprevenida. Então o Nagoya Grampus basicamente se livrava da bola e devolvia a bola para o Albirex Niigata. Então isso acabou gerando diversas situações de perigo, onde a segunda bola sempre acabava ficando com a equipe visitante, fazendo com que o Nagoya Grampus sofresse demais. E aí uma mudança inteligente da equipe do Albirex Niigata foi passar o Taniguchi para jogar um pouco mais centralizado e colocar o Danilo Gomes, o brasileiro, né, o ponta brasileiro, passagens por algumas equipes aqui no Brasil, mas se eu não me engano revelado pelo São Paulo. O Danilo Gomes ele entra na ponta direita justamente para fazer essa jogada em profundidade, tentando fazer inclusive uso das alas que estavam basicamente vagas, justamente para tentar fazer um cruzamento ou tentar achar alguma jogada. O primeiro gol, inclusive, sai disso. O Danilo recebe uma bola na ponta direita do ataque do Albirex Niigata. A defesa vem com a cobertura apenas de um jogador. O Danilo consegue tirar esse jogador e fazer o cruzamento. O Taniguchi vem de trás da linha defensiva do Albirex. Ninguém percebe, o Kikuchi não percebe. O Kikuchi não, perdão. O Kennedy não percebe, os outros dois zagueiros também não percebem. Ele passa no meio da linha de defesa e consegue cabecear basicamente tranquilo para tirar do Langerak. O Langerak não teve nem o que fazer nessa disputa. E o Albirex Niigata começa a ser empurrado ainda mais pela sua torcida, começa a entender como as mudanças prejudicaram a equipe do Nagoya Grampus e a fazer uso dessa estratégia falha, na minha opinião, do Kenta Hasegawa, justamente para conseguir ter mais posse de bola, ter mais as jogadas trabalhadas e leva perigo, né? O segundo tempo basicamente é um domínio total do Albirex Niigata, justamente porque agora quem não conseguia sair era o Nagoya Grampus, porque faltava essa ligação mais trabalhada, faltava esse trabalho de bola um pouco mais pelo meio de campo. Eu senti pelo menos isso observando o segundo tempo. E aí, no último lance do tempo regulamentar, o Nakayama acaba cometendo um pênalti. Pênalti bobo. Foi uma bola na ponta esquerda do ataque do Albirex. O jogador, o Yuta Komi, que aliás é um bom jogador, tá? O Yuta Komi, ele domina quase sem ângulo para fazer algum tipo de jogada. O Nakayama estava bem colocado na jogada, só que quando o Komi tira e adianta a bola para a linha de fundo, inclusive perdendo um pouco o tempo da bola,
o Nakayama faz um movimento um pouco atrasado e acaba atingindo a perna do jogador do Albirex Niigata, né, do Yuta Komi, e acaba justamente sendo derrubado. Quem percebe é o VAR, né, o juiz manda o jogo seguir, inclusive marcando o tiro de meta para a equipe do Nagoya Grampus, mas o VAR chama, muito bem colocado também o VAR para chamar o juiz de campo, e o pênalti foi bem marcado, o Yuta Komi bateu sem chances pro Langerak defender, e a gente vai para a prorrogação, né? Foi basicamente o último lance do tempo regulamentar. E aí, na prorrogação, o Kenta Hasegawa parece que ele entende um pouco mais o momento ofensivo do Nagoya Grampus e começa a corrigir essas falhas. Primeiro que ele coloca o Yamanaka, que é um ala esquerdo, mas de origem como lateral, então ele consegue fazer um pouco melhor essa cobertura em cima do Danilo Gomes. E ele também coloca o Kasper Junker, né, para ser o centralizador, já que o Kensuke Nagai fez os 2 gols, mas já no segundo tempo foi basicamente peça nula também. Então ele coloca o Kasper Junker, e o Kasper Junker justamente que chama a atenção da zaga do Albirex Niigata pro terceiro gol da equipe do Nagoya, que é justamente do Nakayama, o cara que acabou cometendo o pênalti. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado, até porque eu tive 3 horas de sono, então eu tô meio viajante ainda. Justamente no cruzamento do Yamanaka, né, e o Nakayama entrando por trás da zaga e conseguindo concluir ao gol. Inclusive sem chance nenhuma para o goleiro Abe, que foi bem no jogo, tá? Eu gosto mais do Ryosuke Kojima, mas o Abe foi bem no jogo, sempre que foi exigido, trabalhou bem. Claro, tomou 3 gols, mas 3 gols onde ele não teve falha. Inclusive o Langerak também tomou 3 gols e ele não falhou, inclusive sendo eleito o melhor jogador da final. Mas justamente o Nagoya Grampus consegue, aos 3 minutos da prorrogação, esse melhor momento ofensivo, né? Consegue entregar mais ofensivamente do que entregou ao longo de todo o segundo tempo. E aí eu imagino, né, e inclusive eu sigo alguns torcedores do Nagoya Grampus, muitos deles se perguntando, poxa, mas não dava para ter feito essas alterações antes? Ter entendido que o momento da equipe, talvez no segundo tempo, fosse de ter o Kasper Junker em campo, fosse de ter o Yamanaka em campo, e o Kenta Hasegawa só foi perceber isso depois que já tinha tomado um empate. E se você pensa que o Albirex desistiu, não, o Albirex voltou para frente. A equipe conseguiu entender também como o Nagoya Grampus se portou após as modificações e conseguiu continuar atacando, né, principalmente pelo lado esquerdo agora do campo de ataque com o Yuta Komi, justamente na parte que não foi reforçada pelo Kenta Hasegawa. Inclusive é o Yuta Komi quem faz o terceiro gol da equipe do Albirex Niigata, justamente num buraco aberto pela defesa, ele foi levando e até conseguir concluir a gol. E aí a gente vai para os pênaltis, e nos pênaltis aquela bola bem trabalhada, inclusive com o Albirex Niigata infelizmente perdendo a terceira cobrança, né? A gente esperava algum assim, como é a última final do Langerak na J-League com o Nagoya Grampus, pode ser a última final da carreira do Langerak, né? A gente esperava que ele fosse o herói, defendesse o último pênalti, mas a última cobrança, inclusive o Langerak bateu o segundo pênalti do Nagoya Grampus, bateu muito bem, inclusive convertendo a cobrança. E a gente, como jornalista, né, a gente esperava ter a imagem do Langerak pegando o pênalti decisivo, mas não foi assim. O terceiro pênalti do Albirex Niigata, o Langerak até tá na bola, mas o jogador do Albirex acaba tirando um pouco mais e botando a bola para fora. E as cobranças do Nagoya Grampus foram perfeitas, embora em 2 oportunidades o Abe chega a encostar na bola, mas sem a força suficiente para conseguir desviar a trajetória para fora do gol. Mas as cobranças do Nagoya Grampus foram perfeitas, é como diz aquele velho ditado, né? Pênalti bem batido é aquele que entra. E o Nagoya Grampus consegue vencer a Copa da Liga. Foi um jogo bem interessante, tá? Mas acho que
esses comentários que eu fiz ao longo desse vídeo também ajudam a mostrar que o tempo do Kenta Hasegawa, na minha opinião, acabou no Nagoya Grampus e acho que está na hora do Nagoya Grampus passar para o próximo estágio, né? O Nagoya, falando um pouquinho, né, sobre a história do Nagoya Grampus recente para vocês entenderem o peso desse título, né? O Nagoya ele é rebaixado em 2016, disputa a segunda divisão em 2017, retorna à primeira divisão em 2018 e ali a gente não sabia quando o Nagoya Grampus voltaria a ser aquela equipe perigosa que, embora não tenha muitos títulos na era J-League, né, na sua sala de troféus, sempre foi uma das maiores equipes, é uma das equipes fundadoras, teve o Gary Lineker, teve o Arsène Wenger, teve diversos craques que foram jogar pela equipe do Nagoya Grampus, então sempre o Grampus foi uma equipe de destaque dentro da J-League, mas sem muitos títulos, né, sem o grande sucesso de, por exemplo, o Kashima Antlers ou do Urawa Red Diamonds. E justamente isso fez com que o Nagoya Grampus fosse encolhendo ao longo das décadas. E agora, num bom trabalho de reconquista de confiança, né, vindo da segunda divisão, trazendo jogadores como o Jô, que foi importante na disputa da J-League de 2018, o próprio Langerak, que está aí até agora. O Kenta Hasegawa foi um bom treinador para colocar o Nagoya, tirar o Nagoya ali da parte de baixo da tabela e entregar agora na primeira parte. Acho que são 3 anos seguidos que o Nagoya Grampus vai terminar a J-League na primeira parte da tabela. E é muito importante que continue assim. Só que, vendo os nomes, inclusive, que estão no mercado e o momento que a J-League está fazendo de investir em treinadores estrangeiros, investir em treinadores com capacidade de elevar o patamar de uma equipe, acho que está na hora do Nagoya Grampus fazer esse movimento também. A gente está vendo esse movimento vindo do Cerezo, a gente está vendo. O próprio Gamba Osaka fez esse movimento quando contratou o Dani Poyatos. O Urawa tentou fazer contratando o Per Matias Hogmo, acabou não dando certo. Próprio Tóquio Verde com o Hiroki Jofuku. Outras equipes, o Marinos tentou agora com o Harry Kill, seguindo a linha do Ange e do Kevin Muscat, mas agora deve partir para outra linha de trabalho. Inclusive, algumas fontes falam que o próximo treinador do Yokohama Marinos será europeu. Então, ficar de olho, né? Ficar de olho pro Nagoya Grampus. Acho que tem bons nomes no mercado. E o Nagoya Grampus já foi a referência no passado, justamente trazendo o Arsène Wenger. Então acho que outro nome, não um novo Wenger, mas outro nome vindo da Europa, vindo com possibilidade de crescimento, de retomada na carreira. A gente fala sempre aqui que não só o efeito midiático, mas o efeito J-League para reerguer carreiras de Xavi, de Pirlo, próprio Harry Kewell acabou não dando certo, mas pode reerguer a sua carreira ainda em uma equipe com esperanças menores dentro da liga. Esses jogadores, esses treinadores que não estão tendo tanto sucesso no futebol europeu, ou até mesmo nos maiores níveis dentro da própria J-League, possam conseguir em equipes como o Nagoya Grampus se reencontrar e colocar, né, não só a sua carreira num novo patamar, mas também o Nagoya Grampus num novo patamar. É uma equipe histórica que apenas um título de J-League não assim como o Urawa também tem só um título de J-League, eu acho muito pouco para essas duas equipes, né? Mas o Urawa consegue contrabalancear ganhando 3 Champions asiáticas, enquanto o Nagoya Grampus acho que faz mais de 10, 15 anos que a gente não vê o Nagoya disputando a Champions asiática, né? Então, acho muito importante. O trabalho do Kenta Hasegawa foi bom de devolver a confiança para a equipe, mas acho que está na hora de seguir em frente e que essa Copa da Liga possa servir para o Nagoya Grampus voltar ao trilho e ser mais um grande clube disputando ali a taça, né? Disputando a J-League. Não se esquece, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente está começando o mês de novembro, muito importante. A J-League Insider comemorando 1 ano. Dá uma passada no nosso Twitter, tem sorteio por lá para você dar uma olhada, para você dar uma conferida. E no dia 23 também desse mês tem a final da Copa do Imperador entre o Vissel Kobe e o Gamba Osaka. Além, é claro, da reta final da J-League para a gente descobrir se o Sanfrecce Hiroshima, se o Vissel Kobe ou se o Machida Zelvia vão conseguir
quem vai ser o campeão japonês de 2024. A gente vai ficando por aqui, não se esquece, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário e comenta aqui embaixo, né? Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do jogo, o que vocês esperam para a final da Tenno High e o que vocês esperam para essa reta final da J-League. A gente vai ficando por aqui, mais uma vez eu agradeço a sua presença. Até mais.